Graças a Deus, meus amados irmãos. Eu quero ler dois textos hoje no livro de Amós, capítulo 4, versículo 12. E depois vamos ficar baseado no Gênesis 3. Eu quero só usar o Amós 4 como o processo de Deus acerca de punição diante de um povo rebelde. Diz o texto em Amós, capítulo 4, versículo 12: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Depois deixa a sua Bíblia aberta no livro de Gênesis, capítulo 3. Vou deixar a minha aqui. Estamos fazendo tudo ao vivo aqui. Então, por isso que tem essa realidade. Qual você está procurando? Eu estou procurando aqui. 3 de Gênesis. Bem, no 3, nós vamos ler até o versículo 10. Ele fala: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, e assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E abriu-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintos para si, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhes perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Nada nos será mais divino, sagrado, que a ambição, a santa ambição de nos parecer com Jesus. Nos primeiros capítulos, versículos de Amós, capítulo 4, Deus estava permitindo algumas tragédias ao povo de Israel, alguns castigos a fim de trazer o seu povo para o arrependimento e para a conversão. Se nós lermos o capítulo 4 de Amós, nós vamos perceber que Deus permitiu em Israel fome, seca, guerra, catástrofes naturais, e depois da descrição de cada uma da situação dessas, o Senhor diz a Israel: porém vós não vos convertestes a mim, dando Deus a entender a razão pela qual ele estava permitindo que essas situações ocorressem com seu povo. Era para que aquele povo de Deus entendesse que a sua postura, que a sua conduta não estava agradando ao Criador, e que Deus estava ali lhe dando uma chance, a missão de arrependimento, de mudança de vida. E eu digo para os irmãos que Amós capítulo 4, versículo 12, que nós lemos há pouco, não é um texto escatológico. Ele não aponta para o arrebatamento da igreja. Ele estava apontando para um juízo divino, local. Deus estava dizendo a Israel: já que eu tenho enviado tantas situações, que eu tenho permitido tantas dificuldades para vocês, se convertam, e nem assim vocês se convertem, então agora eu vou pessoalmente. E ele fala: prepara-se para sentar comigo, e nós vamos tratar dessa situação pessoalmente. A teologia sistemática chama isso de vontade volitiva de Deus, quando Deus te chama para a razão, e você não tem razão nenhuma, e a vontade dele permanece. Ele não pede opinião, nem ao Filho, nem ao Espírito Santo, e ele age dessa forma, e ele envia essas punições diante do seu povo, e é Deus agindo purinho, pessoalmente, sem intervenção de ninguém.
E ele sempre depois chama você para sentar com ele, para você mostrar suas razões, na qual não temos. Então, no texto que nós lemos, se os irmãos quiserem deixar aberto aí também, eu julgo interessante o livro de Gênesis capítulo 3, que vai ser a nossa base. Aqui só para entender que Deus pune o homem, independentemente da sua situação que seja, Deus pune. Esse é o texto de Amós, capítulo 4, onde é a vontade volitiva de Deus em punição. Mas vamos falar agora de Gênesis capítulo 3. Nós encontramos a continuidade do conceito da confrontação, porque esse é o que eu quero falar com vocês, sobre a confrontação de Deus, criando uma situação para provocar mudança de vida. Muitas vezes Deus provoca situações na nossa vida para que haja mudança, para que haja arrependimento, para que assim possamos nos alertar de que nós estamos no caminho errado. Ele provoca situações e gera transformação de conduta, de comportamento do homem. Assim houve com vários personagens bíblicos que tiveram esse encontro pessoal com Deus. O fato é que é impossível alguém ter um encontro real com Deus e continuar vivendo da mesma maneira. Adão é o primeiro homem. Adão foi coroa da criação. Todas as vezes que Deus trata com a humanidade, Ele trata a partir de apenas dois homens. A humana, na ótica divina, está resumida simplesmente a dois homens somente. Quando Deus quer tratar da humanidade, Ele trata com dois homens. Primeiro, Paulo fala que chama-se em Romanos capítulo 5, de primeiro Adão. Todos aqueles que desconhecem o arrependimento e a graça salvífica, a regeneração e a mudança de vida, estão arrolados na descendência, na raça, na fileira do primeiro Adão. Todos aqueles que ainda não aceitaram Jesus, estão ainda debaixo do pecado original, estão arrolados nessa descendência desse primeiro homem chamado Adão. Mas há na ótica divina o segundo Adão, que chama-se Cristo. Se os irmãos lerem Romanos capítulo 5, vão perceber quando Paulo, em um dos textos mais lindos da Bíblia, Paulo faz um paralelo entre a lei e a graça em Romanos 5, e Paulo revela a impossibilidade de o homem ser salvo pela obediência e observância da lei, visto que para o homem ser salvo pela lei, o que estava em questão era a capacidade do homem de cumprir a lei em toda a sua totalidade. E assim como Adão falhou, todo aquele que tentou ser salvo pela lei também tropeçou. Aí Paulo revela que a graça, ela representada em Cristo, não depende da capacidade do homem cumprir regras, mas depende apenas da capacidade de Deus em amar o homem, em transformá-lo por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Então Deus trata com o homem a partir do primeiro Adão e do segundo Adão, que é Cristo, que pela sua morte na cruz nos deu vida e nos apresentou remidos, lavados, perdoados diante de Deus. Agora observe que Deus cria o primeiro homem, cria Adão, Ele cria Adão perfeito. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, que Deus criou o homem perfeito. E o homem buscou para si muitos artifícios de toda a raça humana, que obviamente vem de Adão. Você diz: eis que iniquidade fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. Porquanto no deslize da queda, do erro de Adão, todos nós fomos gerados em estado de pecado. Romanos capítulo 5, versículo 2,
diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens de Adão. Porém se diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, feito a imagem e a semelhança de Deus. E eu quero dizer para vocês, de alguns privilégios que Deus deu a Adão, para que assim a gente pondere e analise a gravidade na atitude de Adão em desobedecer a uma decisão, a uma determinação divina. Observe o primeiro privilégio que Deus deu só a Adão, é que ele foi moldado do pó da terra. De todas as outras criaturas, a Bíblia usa a expressão criado, mas de Adão a expressão bíblica é formado, que dá a entender que Deus criou o homem de maneira diferente do resto da criação. Se lermos o Gênesis, capítulo 1, vamos observar quando Deus de tudo diz, haja, produza, e a Bíblia diz que houve e produziu. Mas de Adão, no capítulo 1, versículo 26, diz, o Senhor diz, façamos. No capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Veja o que ele diz, o Criador do sol, haja iluminação, haja estrela, do dia, da noite, dos mares, da parte seca, mas do homem ele molda, ele manuseia, ele trata com detalhes. Quando Deus estava conversando com Moisés, lá no Êxodo capítulo 4, ordenando que Moisés fosse ao Egito falar com o faraó, Moisés argumenta com Deus dizendo, eu sou pesado de língua, no versículo 11. E o Senhor diz assim, eu fiz a boca do homem, eu fiz o nariz do homem. O texto indica ali que ele desenhou, que ele trabalhou, que ele tratou com cuidado especial na formação do homem. Se nós lermos em Deuteronômio capítulo 4, versículo 32, a palavra diz assim para Israel, chama a terra os elementos criados, porque no dia em que eu criei o homem, eu tomei a terra por testemunha da maneira como eu o criava. Isto é tão maravilhoso, e você vai encontrar isso na linguagem poética do salmista no Salmo 39, versículos 15 e 16, quando ele diz assim, quando eu ainda era informe, embrião, a linguagem biológica no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia, me contemplava. E aí ele diz, assim os meus ossos ainda não haviam nem sido formados, e o Senhor já me contemplava. Então nós vemos o cuidado de Deus com a sua formação, com a maneira como você foi detalhadamente criado. Você estava no ventre da sua mãe, envolvido em líquido, e Deus estava olhando para cada detalhe da sua formação. Ou seja, ele cria Adão com cuidado, cria Adão com desvelo, como o Salmo 119, 73 diz, o salmista diz assim, as suas mãos me fizeram e me formaram. Ninguém no universo foi criado assim, só o homem, e isso eu digo que é privilégio. O segundo privilégio que Deus dá a Adão é que a Bíblia declara no Gênesis capítulo 1 que cada animal foi criado segundo a sua espécie. E Adão? Eu faço essa pergunta, foi criado segundo qual espécie? Adão foi criado segundo a espécie de Deus, imagem e semelhança de Deus, feito parecido quem? Com o seu Criador. E preste atenção nisso, há uma escola de racionais teológicos que defende que foi exatamente isso que inquietou o diabo, porque se você ler o Gênesis capítulo 1, você vai perceber, Deus criou os céus e todo o seu exército. No segundo dia da criação, Deus criou o céu e todo o seu exército no segundo dia da criação, mas ao homem Deus só cria no sexto dia. Presta atenção nisso, nem dos anjos ele diz, façamos a nossa imagem e semelhança.
Meus irmãos, nem os anjos foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Segundo esse raciocínio teológico, que é de origem judaica, acredita-se que no sexto dia da criação, quando Lúcifer, o querubim ungido para proteger, viu Deus moldando do pó alguém à sua imagem e semelhança, Isaías capítulo 14, versículo 12 diz: usurpou-se em seu coração o orgulho e lhe subiu, e ele disse: serei semelhante ao Altíssimo. E isso provoca, segundo essa linha de raciocínio, a ambição de Lúcifer de chegar ao patamar de semelhança, e é aí que ele é lançado dos céus abaixo. E é por isso que Satanás transforma o homem no seu alvo de destruição. Agora, analise uma coisa que partiu desse princípio. Deus partilhou com o homem a sua essência. Note que a Bíblia diz no versículo 8 que ele sopra as narinas do homem o espírito de vida, o seu espírito de vida, a sua essência. Deus nos deu algo da sua essência. Você consegue entender isso? Você é a imagem e semelhança de Deus. E aliás, é por essa razão que Deus não desiste do homem. Por que razão? Porque para Deus desistir de nós, Ele teria que desistir da sua própria imagem, da sua própria semelhança, e Deus não suporta desistir de si mesmo. E é por isso que Ele não desiste de você. Primeiro Deus forma o homem, molda, depois cria a sua imagem e semelhança, e isso fala da natureza moral, isso fala da natureza estética, o amor, a beleza. O amor é aquilo que é organizado, isso fala de natureza criadora, o desejo de melhorar o ambiente em que vive e que convive. Isso fala também de natureza espiritual, porque só o homem tem a necessidade de adorar Deus. Além disso, dá razão a um terceiro privilégio. E se é verdadeiro conceito judaico de que o orgulho de Lúcifer se manifestou quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, há um detalhe de privilégio que Deus dá, que agravou ainda mais a ferida do querubim. E que a Bíblia diz no capítulo 2:8 do Gênesis, que o Senhor plantou para Adão um jardim. Preste atenção nisso. No capítulo 1, Deus não planta nada. Ele diz: produz a terra relva. A terra produziu, mas agora para Adão Deus planta um jardim. E esse mesmo raciocínio judaico, quando a gente vai lá para Ezequiel 28, diz o raciocínio judaico que quando Lúcifer peca, o texto diz, Ezequiel 28:13, deixa muito claro, no lugar de habitação no querubim, diz: estivesse onde? Ele fala: no Éden, jardim de Deus. Lúcifer morava onde? No Éden. Então esse pensamento judaico entende o que Deus fez quando Lúcifer pecou. Foi trazer as árvores do Éden. Isso é um pensamento judaico, e eu acho interessante isso, e coloca como um lugar de morada para o homem. E se você ler ainda Ezequiel 31, ele diz: olha o que a Bíblia diz no versículo 8 e 9. Havia um jardim para o querubim, onde ele ambicionava ser semelhante ao Altíssimo. E ele é destituído do jardim de Deus e é trazido como presente de Deus para o homem esse jardim. E eis aí, segundo esse conceito, a razão pela qual Lúcifer transformou em a meta destruição do homem. E eu estou falando para entendermos a gravidade do pecado de Adão. Nada justifica Adão ignorar a amizade com Deus para comer o fruto da ambição de ser igual a Deus.
E daí é que vem a gravidade do pecado de Adão, porque a amizade não era distante, a amizade não era impessoal. Ao contrário do que pensam algumas escolas, Deus não criou o homem e largou de mão. Ele criou e conviveu, Deus estava lá com ele. Mas ele feriu a sensibilidade de Deus, poeticamente falando, antropologicamente falando. Feriu por duas razões. Feriu, primeiro, porque Adão e sua mulher creram mais na palavra da serpente do que naquilo que Deus tinha falado. A palavra da serpente valeu mais do que a palavra de Deus, e isso é assim ainda até hoje. E quando a serpente lança a mentira, Eva responde com outra mentira. Diz: não de toda árvore do jardim podemos comer, somente da árvore que está no meio do jardim. Deus disse: dela não comereis, nem nela tocareis. Deus não disse nela não tocareis, ele só disse não comereis. 2,16. A serpente lança uma mentira e flagra Eva a mentira, e a brecha ficou aberta. E agora observe a segunda razão pela qual o pecado de Adão fere a natureza divina. É que Adão, ele pecou exatamente onde Lúcifer pecou na tentativa de ser igual a Deus. E Adão não precisava disso. Ele já havia sido formado à imagem e semelhança do Criador. Diante do pecado de Adão, a raça humana é comprometida e os olhos de ambos abrem, e que as responsabilidades ali são mútuas. E aí o curso da história muda. Por quê? A Bíblia diz no capítulo 3:7 que ambos perceberam que estávamos nus e fizeram para si aventais de quê? De figueira. Acontece que a figueira na Bíblia representa os recursos humanos para a salvação, e Jesus não é a figueira, Jesus é a videira verdadeira. Quantas vezes você comete erros como Adão, e em vez de buscar os recursos divinos, a regeneração, mas começa a dar jeitinho humano para costurar as coisas. Figueira não cobre pecado de ninguém. Quem cobre pecado é o sangue. O sangue de Jesus Cristo é esse que nos lava e que muda. Agora vamos para outro texto de Gênesis capítulo 3, no versículo 8. E a Bíblia diz assim: e ouvindo a voz de Deus, chegou a hora do encontro e a visita normal. E Jeová vem ao jardim e chama por Adão, mas o local onde Adão e Eva se encontravam, como Deus sempre deixava, agora estava vazio, eles estavam escondidos, se esconderam de Deus. E aí vinha aquela série de perguntas, o pregador falava: como anda a sua e a minha comunhão com Ele? Será que se nós olharmos a nossa história agora, e nós analisarmos como éramos, com Deus dias atrás, meses ou anos, como você agora nós temos nos relacionado com Deus e com a igreja? Será que é da mesma forma no início da fé? Como nós estamos hoje? E pode ser que Ele esteja caminhando no seu jardim, poeticamente falando, lhe convidando para renovar relacionamento de comunhão com Ele. Agora observe o relato bíblico. A Bíblia diz no versículo de número 8, que Deus passeava no jardim, verso 9, e a Bíblia não revela um Deus revoltado, porque Adão pecou. Deus não estava vindo para quebrar suas pernas, porque você errou. Deus não está vindo para matar você, porque você errou. É óbvio que na confrontação, ou você toma postura, ou o seu futuro está comprometido. Mas o passear do jardim indica um Deus carinhosamente buscando o seu amigo de volta. Tem alguns amigos aqui
que Deus às vezes está procurando na igreja de volta. Você não desviou, não abandonou a igreja, mas se afastou da intimidade com Deus. Você orava, Deus respondia, mas o pecado o distanciou. E a desgraça do pecado é que ele gera endurecimento no indivíduo. O indivíduo perde a sensibilidade, deixa de perceber as perdas, e não é à toa que ele é chamado de lepra. O indivíduo deixa de perceber o que está se perdendo, já não sente falta do visitante de todas as tardes, e ouço Deus, mas eu me escondo. Amigo, ser crente não é ser só frequentador de igreja 2 vezes por semana. Deus então chama os dois para a conversa. Primeiro a serpente, ele amaldiçoa, e antes de sentenciar Adão, Deus sentencia a serpente, e antes de julgar você, Deus vai julgar um instrumento do pecado que levou ao afastamento. Isaías 27, versículo 1 diz: o Senhor ferirá a cabeça da serpente. Hebreus 2,14 diz: assim como os filhos dos homens são participantes das coisas concernentes à carne e ao sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que por meio da morte derrotar aquele que tinha o império da morte. Eu quero dizer para vocês, não seja instrumento de pecado para ninguém. Para terminar, porque antes de Deus julgar o pecador, Jeová julga um instrumento do pecado. Depois, Deus olha para a mulher e diz: multiplicarei grandemente a dor da sua concepção. Ela dará à luz com dor. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará, te governará, e será a cabeça. São sentenças, irmãos, que diz a palavra no livro de Gênesis, que prevalecem até hoje. A morte é uma lei de onde a sentença não temos como fugir. Mas Cristo fala que aquele que o aceitar, ainda que esteja morto, viverá. E que o eterno Deus possa nos ajudar a não sermos instrumentos de pecado na vida de ninguém, de compreendermos que a intimidade com Deus é muito importante, a comunhão com Deus é muito importante, não sermos somente nominais na igreja, mas sermos participantes dessa vida espiritual na igreja, de termos a comunhão com os irmãos e entendermos que tudo vai passar, e essa história que eu contei nos trouxe hoje o que nós vivemos hoje na atualidade. Mas Cristo, como Deus trata com 2 homens, o primeiro Adão e o segundo Adão, e no primeiro Adão nós vemos sentença de culpa, e no segundo Adão nós vemos o resgate do homem. Que o eterno Deus possa nos ajudar a cada dia estarmos permanecidos na sua obra, na sua vida, na igreja, na comunhão com os irmãos. Que o eterno Deus nos abençoe. Peço que compartilhe e comente esse vídeo, que nos ajude a prosseguir nesse trabalho, em nome de Jesus.